Bom dia a todos e primeiramente gostaria de agradecer a Chico, André Luiz e a todos os meus companheiros de estudo aqui, porque vamos lá, gente, vamos estudar. O capítulo 29 fala sobre a visão de Francisco. Mas ele começa assim. André diz: enquanto Narcisa consolava o doente aflito, fui informado que me chamavam no aparelho de comunicações urbanas. Era a dona Laura que pedia notícias. De fato, ele haveria esquecido de... Dizia ela que o serviço dele se estenderiam até mais tarde. E o que me chama a atenção lendo esse e relembrando de todos os capítulos anteriores é que fala sobre trabalho, Então vamos trabalhar. Ele pede desculpa a ela por ter se esquecido de avisar que ele ia se alongar a noite adentro ao trabalho. E ela diz a ele: muito bem, meu filho, apaixone-se pelo seu trabalho. Embriague-se de serviço útil. Somente assim atenderemos a nossa edificação eterna. O que Dona Laura queria dizer a Francisco, a André Luiz? Ele queria dizer a ela queria dizer a ele, para ele se apaixonar pelo trabalho. Ela diz: embriague-se, E o que chama atenção é assim, ela se mostra muito satisfeita com a atitude dele. Embriague-se de serviço útil, somente assim atenderemos a nossa edificação. O trabalho a que Dona Laura se refere, na verdade, é um convite à nossa reflexão aqui, neste momento, na nossa vida presente. Será que nós nos apaixonamos pelo nosso trabalho aqui? Quem aqui de nós gosta do que faz? E o que seria de nós sem o trabalho? O trabalho preenche a nossa vida, É a melhor fase da nossa vida, o nosso trabalho. Mesmo às vezes, quando, vamos supor, nós não gostamos do que fazemos, mas lá dentro do nosso trabalho nós encontramos alguém que nós amamos. Ele preenche a nossa vida, o trabalho. E o que seria de nós sem o trabalho? Tem um ditado que diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Por que que Deus nos enche de trabalho? E o quanto devemos a nossa jornada terrena pelo nosso trabalho? O quanto aprendemos a dádiva do trabalho? Na maioria das vezes, nós somos empurrados para o trabalho pelas necessidades materiais, porque sem o trabalho aqui, o que seria de nós? Nós somos empurrados, para o trabalho. Deus é maravilhoso com nós. Com sua sabedoria divina, a cada dia Ele nos ensina na oficina da Mãe Terra o nosso crescimento espiritual, caminhando junto com a necessidade material. Por quê? Nós nos desenvolvemos junto com os nossos companheiros de jornada. No nosso trabalho, nós desenvolvemos sentimento. Lá no nosso trabalho nós temos que ter paciência, tolerância, porque nós precisamos do dinheiro lá do fim do mês, para nós aqui encarnados, E no fim a gente acaba adquirindo uma bagagem de vida espetacular, cada um de nós aqui. Tem as coisas ruins, mas a maioria são boas para nós. E a cada dia nós ficamos melhor. E nós, repetidas vezes, nós executamos a mesma tarefa. Repetidas vezes. Nós vamos lá todo dia, fazemos todo dia. O que será que é isso, É o nosso aperfeiçoamento para alguma coisa aqui na Terra.
Porque todo dia, se você faz a mesma coisa, se faz mulher que você fala assim, nossa, eu já faço isso de olhos fechados. Já é um aperfeiçoamento. E a vida que estamos falando é a nossa verdade. Se nós, será que já não nos aperfeiçoamos aqui na Terra e levamos isso para a vida futura? Se nós nos aperfeiçoarmos em alguma coisa, nós levamos com nós a nossa edificação. É o que a dona Laura fala. O que é edificação? É a construção interna, aquela que fica e jamais sai de nós. Muitas vezes a gente fala assim, você não leva nada daqui. Você não leva. Você só leva o que você aprendeu, o que você desenvolveu, a edificação eterna, a construção nossa. Nós não levamos nada daqui. É a nossa verdade, nós levamos para a vida espiritual. Neste momento, nós estamos trabalhando? Nós também estamos trabalhando vindo aqui. Quando nós vemos nas palestras, nós estamos trabalhando. Quando nós fazemos o culto no lar, nós estamos trabalhando. E nós viemos aqui diversas vezes, ouvimos as maravilhas do Espírito Imortal. Nós estamos nos evangelizando para o nosso crescimento moral. Estamos trabalhando no estudo e é trabalho. Temos que ter consciência do nosso trabalho, do nosso crescimento espiritual. Se trabalhamos todos os dias para a manutenção do corpo, e a do espírito, onde que fica? Nós já pensamos nisso? Quanto tempo nós gastamos trabalhando da nossa jornada terrena para o material? Quanto tempo nós gastamos com a alimentação do espírito, com a manutenção nossa do nosso espírito? É importante. Nós precisamos acordar para a realidade, para o crescimento espiritual. Nós vamos treinando. A gente vem aqui, a gente treina. E nós vamos aprendendo. A gente vem várias e várias vezes, ouve uma palestra uma vez, ouve duas vezes, a gente esquece das coisas. Mas no trabalho do estudo é que nós nos fortalecemos, porque ele fala só do trabalho. Nós estamos vindo aqui de domingo, fala do quê? Trabalho. Nós viemos de quarta-feira, trabalho. Então vamos para a segunda parte. André Luiz volta para o trabalho, né? E aí, Narcisa, observando, né, a vontade de André de aprender. Aí, ele procura ajudar com um moço que gritava de olhos espantadíssimos. Ele dizia, acuda-me, por amor de Deus, tenho medo. Na anterior, ele está na câmara de retificação, né? André está lá. E esse moço é Francisco, de olhar esgazeado, experimentava profunda sensação de pavor. Irmã Narcisa, lá vem ele, o monstro. Sinto os vermes novamente. Livre-me deles, não quero. Nós, em todos os momentos, jamais somos abandonados, mas o trabalho só depende de nós. Nós vamos ver mais para frente aqui. Porque o nosso pensamento, a nossa mente cria formas. Os nossos pensamentos, eles têm cheiro. E quando nós falamos de pensamento, de sintonia, nós falamos assim. Por que que os espíritos superiores têm perfume por onde eles passam? E nós? Nosso pensamento. Na anterior tinha um cheiro horrível, né? Que foi passado aqui. Que você falou, né? Daquela massa cinzentada, mal cheirosa, né? Então, Narcisa pede para Francisco, você vai libertar, ganhar muita alegria e serenidade.
mas depende do seu esforço. Faça de conta que sua mente é uma esponja embebida em vinagre. É necessário expelir essa substância azeda. Ajudá-lo-ei, mas o trabalho mais intenso cabe a você mesmo. Por quê? Trabalho é nosso. Não tem jeito de fazer diferente. É ele que tem que fazer o trabalho por ele mesmo, né? Mas aí, o doente até que mostra boa vontade, mas ele volta às crises de novo, novamente. Irmã, repare bem, ele fala. Ele não me deixa, já voltou a atormentar-me. Aí ela diz bondosa, estou vendo. Mas é indispensável que você me ajude a expulsá-lo. Este fantasma diabólico, ele começa a chorar como criança. Ela diz, confie em Jesus. O monstro irá passar. Vamos ao passe. Então, até lá, né? Eles aplicam o passe. Lá eles falam, né? Ela vai lá, aplica o passe nele. Ele melhora, né? Aí ela pede que dê água fluidificada para ele. Lá eles falam água magnetizada. Para nós é água fluidificada. Mas é a mesma coisa, né? Aí no fim da operação, ele se sente melhor. Aí André diz, a exemplificação de Narcisa edificava-me. Construção interior, André diz. O bem e o mal estabelecem misterioso contágio. Vamos observar se vemos uma cena... Aqui, ó. Deixa eu ler aqui para vocês entenderem. Aquela exemplificação de Narcisa edificava-me. O bem com o mal em toda parte estabelece contágio, misterioso contágio. Então, aquela cena que ela vê de Narcisa ali, com uma paciência, com uma tolerância, enchia ele de bons sentimentos, né? Isso daqui é uma frase pequenininha aqui, ó. Mas o bem e o mal, ele nos contagia, tanto o bem quanto o mal. E aí a gente para pensar. Se nós vemos uma cena de amor, ou um filme de amor, qualquer coisa, a gente não fica elevado? Ou quando a gente assiste uma palestra, a gente não sai daqui elevado? Aí quando a gente vê uma cena de um crime, que jeito que a gente fica? Aquele mal, a gente se sente embrutecido, contrariado, e nós somos muito fáceis de nos contagiar. Às vezes uma conversação, você está falando mal de alguém, a gente entra, é facinho da gente começar a falar também. Nós somos contagiados. Por quê? Nós não temos equilíbrio. O que nós precisamos? De equilíbrio. A gente tem que começar a perceber o que é bom para nós e o que não é. O que não é bom a gente se afasta, porque aqui diz, ó, vamos de novo. O bem e o mal em toda parte estabelece misterioso contágio. Não isso daqui passaria desapercebido se eu lesse esse livro. Mas para estudo, isso aqui me calou fundo, porque na verdade nós temos que nos observar, né? Porque se nós somos observados, por que nós não nos observamos? Né? Aí Narcisa diz que, observando o André o desejo de aprender, Narcisa aproximou-se mais, mostrando-se disposta a ensinar os sublimes segredos do serviço. E aí André pergunta, né? A quem se refere o doente? Está porventura assediado por alguma sombra invisível ao meu olhar? Ela diz, não, trata-se de seu próprio cadáver. Que me diz, o pobrezinho, excessivamente apegado ao corpo físico,
e veio para a esfera espiritual durante um desastre oriundo de pura imprudência. Esteve durante muitos dias ao lado dos despojos, em pleno sepulcro. Sem conformar com a situação diversa, queria firmemente levantar o corpo hirto. Tal o império da ilusão em que vivera, e neste triste esforço gastou muito tempo. Amedrontava-se com a ideia de enfrentar o desconhecido. Não conseguia acumular nem um átomo de desapego às sensações físicas. Então, a nossa zona mental, ele se apegou demasiadamente à matéria, né? E gastou muito tempo lá no corpo dele, porque ele se apegou à matéria, né? Quando a gente desencarna, nós estamos sós, né? Temos o nosso anjo guardião, nosso protetor espiritual, mas nós nos vemos sozinhos. E ele, com certeza, nunca havia falado uma vida após a morte, então o que ele ficou? Ficou lá. Nós vamos falar o que é a nossa zona de nosso apego, a nossa mente. O que são as regiões profundas de sofrimentos e trevas no mundo espiritual? São apenas apego às materializações do nosso campo mental. Ele se apegou ao corpo dele. Agora eu pergunto, quais são as nossas preferências? Lá está o nosso campo mental. Somos o que pensamos. Então, eu pergunto, do que mais eu gosto? Cuidado nós, mulher, que adora bolsa, hein? Nós vamos nos apegar nas nossas bolsas aí. Mas do que nós nos apegamos aqui materialmente? Porque quando nós desencarnamos, aqui na Terra nós vivemos agrupado. E quando nós desencarnamos, para onde nós vamos? Para onde que puxa nós? Porque se nós somos estudiosos, se nós estudarmos e conseguirmos evoluir, conseguirmos mudar as nossas atitudes, provavelmente quando nós desencarnar, um pouquinho vai ser puxado para lá. Quem gosta, quem usa droga, quem bebe nas viciações, eles vão para lá. Nós somos agrupados e depois do desencarne nós achamos que muda. Não muda não. Continua a mesma coisa, né? Aí, ó, quanto mais materialista, mais apego à matéria. E quanto menos materialista, nós ficamos menos apegados e mais espiritualizados. As nossas imperfeições morais nos puxam para baixo, junto com o materialismo. Mas nós avançamos à medida que estudamos e lutamos junto com a espiritualidade maior para compreendermos nos estudos, nos equilibrar, vivenciando evangelhos doutrinários, porque nós precisamos de nos doutrinar, nós precisamos de nos evangelizar. Diz, segundo os relatos de André, que Francisco era excessivamente pegado ao corpo físico e o desastre foi por imprudência. Bom, então, por fim, aqui é na terceira parte que eu escrevi, por fim, os vermes fizeram-lhe experimentar tamanhos padecimentos que o pobre se afastou do túmulo.
tomado de horror. Começou então a peregrinar nas zonas inferiores do umbral. No entanto, os pais que lhes possuem grandes créditos espirituais rogaram a sua internação na colônia. E Francisco foi levado quase à força pelo samaritano. E ele está nas câmeras de retificação. Os pais de Francisco, ele possui muitos créditos para interceder por ele. Talvez muito mais. Se ele não tivesse os pais que ele tem, trabalhadores na esfera espiritual, provavelmente ele ficaria muito mais tempo lá no umbral, perdido. Ele só foi resgatado a pedido do seu genitor, daqui da carne. Aí André pergunta: e o seu genitor vem lhe visitar? Veio 2 vezes. Mas Francisco não reconheceu o pai, generoso e dedicado. Ele gritava aflito, mostrando demência. Aqui diz também que o ministro Pádua, do Ministério da Comunicação, foi que ajudou o pai de Francisco a levá-lo para lá, concedeu que levasse o filho para lá. E ele diz assim, que numa das vezes que eles foram visitá-los, eles obtiveram assim um diálogo de longa permanência, falando da situação espiritual dos recém-chegados dos círculos carnal, que é nós, da nossa situação. Como que nós chegamos lá, né? Imagina o que eles conversaram lá, né? Assim, porque o que eu entendi que ficou mais dentro de mim aqui é que tudo depende de nós. Tudo. O nosso crescimento é individual e mesmo lá naquela hora depende de nós. A Narcisa vai lá, ela faz o passe da água fluidificada, mas depende do Francisco para ele sair daquela zona que ele está preso, a visão do corpo dele, né? Ele está preso à última visão que ele teve do corpo dele, dos vermes, né? E quantos nós desencarnados que ficamos na mesma situação? Isso daqui me preocupou bastante. O pai, aí ela nos relata, né? Que eles estavam conversando, aí o pai, o ministro sai, porque ele é chamado. Aí o pai entra lá e pede perdão a eles, se ajoelha e num gesto humano, ele se ajoelha diante do enfermo, toma-lhe as mãos, como se tivesse a transmitir fluidos vitais, e beija-lhe a face, chorando copiosamente. Aí ele diz que ele sai porque ele não ficou lá, só notara que Francisco melhorou bastante. Agora sim, né? Quando nós estamos vivenciando um grande problema, nós nos ajoelhamos, né? Nós pedimos força do alto para nós, porque os nossos filhos para nós, né? É o nosso pedaço, né? Deus nos confia a eles, e naquela hora extrema, qual o pai que não vai se ajoelhar e pedir ajuda do alto, né?
Eu não sei para quem que ele pediu, porque é que não fala de Deus, não fala se é para Jesus, para a Virgem Maria, mas ele pediu ajuda por filho. Ele se ajoelha, né? Até ele pede perdão. Numa parte aqui ele diz que ele, o pai de Francisco, ele está trabalhando fora do nosso lar em uma arriscada missão, né? Então, ele já passara muito da condição humana, ele não é mais. Mas por que será que ele não está mais, já está longe da condição humana? Pelo trabalho. Quando nós trabalhamos, né? Quanto mais a gente trabalha na edificação nossa, a gente vai deixando esse envoltório carnal, esse pensamento que nós temos na matéria, porque nós vamos nos distanciando e nós vamos melhorando, né? E por isso que ele pede desculpa quando ele se ajoelha e diz o gesto humano, porque aqui fala, ó, vamos ver se eu consigo achar aqui. Ó, achei. Diz assim: apareceu-me muito superior à condição humana. Então, ele estava muito por causa do trabalho. Ele estava numa arriscada missão fora, né? E deve trabalhar bastante, né? Então, o que que a gente pega para nós? Vamos trabalhar, né? Já que vamos trabalhar. E ele pede pelo filho. E depois desse instante aqui, ele se mostra melhor. As crises se espaçam mais, ele não fica tão desequilibrado, porque ele mesmo aqui no comentário diz que ele vai ficar muito tempo ainda lá, né? Até ele melhorar. Aqui, Narcisa esclarece, ó. É o pesadelo de muitos espíritos depois da morte carnal. Apegam-se demasiadamente ao corpo, não enxergam outra coisa, não vivem senão dele e para ele, voltando-lhe um verdadeiro culto. E vindo um sopro renovador, não o abandonam. Sopro renovador é a nossa morte, né? E a nossa partida para o nosso mundo verdadeiro, né? Aí ela diz: repelem a qualquer ideia de espiritualidade e lutam desesperadamente pelo conservar. Nós lutamos para conservar o nosso corpo lá, porque a gente acredita que só tem aquilo lá, só existe aquilo lá. Nós aqui nós sabemos que existe uma vida após a morte. Quantos que desencarnam e não têm essa consciência, né? E, então, por isso que eles ficam lá comentando a respeito, porque são muitos poucos. Pode ser que no futuro, né, seja mais, mas por enquanto é isso aí. Surgem, no entanto, os vermes vorazes. Aí lutam desesperadamente para conservar. Quando surgem os vermes, eles abandonam o corpo, nós ficamos horrorizados, adotam uma atitude extremista. A visão do cadáver vem, porém, conforme a criação mental deles mesmos. Atormentam-se no imo da alma. Sobrevêm perturbações e crises, mais ou menos longas, e muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. Por que que a gente fica muito tempo lá sofrendo com aquela ilusão daquele corpo lá? Chega uma hora que a gente cansa, aí a gente já não quer mais, a gente cansa. Nós cansamos
Graças a Deus nós cansamos de ser egoísta, nós cansamos de ser maldosos, nós cansamos de... A gente cansa e se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. E muitas vezes, repetidas vezes, a gente vai vendo que aquilo lá não é bom para nós. Aqui é do mesmo jeito, ó. É tudo a lei da ação e reação. Eles cansam daquilo lá... Porque aqui fala, muitos sofrem até a eliminação integral do seu fantasma. A hora que eles eliminam o fantasma do pensamento deles, é que vão acordar. Mas aqui Narcisa completa com uma grandiosa palavra. Como é profundo o sono espiritual da maioria dos nossos irmãos da carne. Como é profundo, como que a gente dorme aqui na carne, né? Isto, porém, deve nos preocupar, mas não deve ferir-nos. Ela diz que deve preocupar ele sim, mas não deve ferir. A crisália cola-se à matéria inerte, mas a borboleta alcançará o voo. O que é a borboleta? O nosso espírito. Nós deixamos a matéria, mas nosso espírito vai lançar voo mais alto, né? A semente é quase imperceptível, no entanto, o carvalho será gigante. A semente ela é pequenininha, plantada na terra. Quando nasce aquela flor frondosa. Todo embrião de vida parece dormir. Não devemos esquecer essas lições. A flor morta volve à terra, mas o perfume vive no céu. Então, todo embrião está lá, mas ele vai criar vida. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele acredita em nós, né? Em todos nós. E Ele sempre está nos esperando, né? Em qualquer parte, em qualquer lugar, nós vamos despertar. Agora, nós aqui espírita, nós temos um comprometimento muito grande, porque nós lemos tudo isso aqui. Nós acreditamos nisso aqui. Se você ler para um outro irmão despreparado, ele vai rir, porque isso aqui é difícil de você acreditar numa coisa dessa. Mas nós acreditamos, né? E nós precisamos ajudar aqueles irmãos que estão lá que não acreditam. Cada vez que nós vem aqui, nós nos comprometemos mais com a doutrina espírita, mais com o Evangelho de Jesus. E o que Kardec diz a nós? Amai-vos e instruí-vos. Então, quanto mais a gente aprender, mais a gente vai se libertar das nossas imperfeições morais, porque elas que nos atrapalham a nossa evolução. E eu agradeço imensamente a vocês pela oportunidade de ter feito a lição, aprendi muito.